Olá, paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais esta aula. Hoje nós vamos estudar sobre a psicologia educacional. Nós temos uma breve introdução sobre este tema tão vasto, tão complexo. Primeiro, psicologia como ciência. Etimologicamente, e etimologia significa a raiz da palavra, a origem dessa palavra. Então, etimologicamente, a palavra psicologia é de origem grega. Psique significa alma. E logos, ou logia, né, vem de logos, que tem o significado de discurso, tratado, ciência a respeito de. Sendo assim, a psicologia é uma ciência sobre a alma, é um campo de estudos que estuda a alma, tá? Então a psicologia fornece elementos que ajudam no esclarecimento da sucessão das fases da vida, principalmente quanto às características da infância e da adolescência. Talvez você se pergunte assim agora, mas espera aí, eu não pretendo ser um psicólogo, por que é que eu tenho que estudar psicologia dentro de um curso de teologia? É porque nós trabalhamos com o ser humano. Nós, como obreiros na casa do Senhor, aqui, nós, como dirigentes de departamento, como ministradores da palavra de Deus, como professores na escola bíblica dominical, prestando assistência, nós estamos trabalhando com o ser humano. E a psicologia nos ajuda a compreender melhor o ser humano, a mente humana, o comportamento humano. Então, por isso, nós precisamos estudar a psicologia. Inclusive, o professor, o pastor da igreja, dentro dos campos de estudo pastorais, tem uma matéria que é chamada de psicologia pastoral. Então, ali nós aprendemos como atender essa pessoa, tem a parte de aconselhamento, tem uma introdução à psicologia com a aplicação pastoral. Então, até os pastores necessariamente estudam esse campo também da psicologia para que saibam atender melhor, tratar melhor os membros e demais pessoas que até eles chegam. Até porque nós precisamos saber diferenciar, sim, aquilo que é uma ação espiritual, aquilo que é uma ação demoníaca e aquilo que pode não ser. Aquilo que pode ser um problema de ordem mental. É claro que o dom de discernimento de espíritos que está aberto para a igreja, este dom é indispensável para que nós saibamos diferenciar aquilo que é espiritual daquilo que não é. Mas o estudo da psicologia também se faz muito necessário para que saibamos como abordar uma pessoa em um momento de crise, por exemplo, né? Em um momento de um luto. O luto é uma emoção super necessária, tá? Então a psicologia ela é indispensável para o cristão que está à frente, para o líder. Entraremos agora no estudo sobre a nova perspectiva do professor para o século XXI. Então, o nosso campo de estudo é psicologia, mas é psicologia educacional. Tá? Então, nós tivemos algumas mudanças aqui. Você se recorda das aulas anteriores? Nós passamos naquele momento em que o professor ele era o centro das atenções, ele detinha todo o conhecimento, é como se ele despejasse as informações sobre os alunos, e nós temos uma nova interpretação agora do professor, a realidade dos alunos, dos estudantes, a realidade da própria sala de aula. Então, as mudanças são que o professor ele já não é visto como o único detentor do conhecimento. Cada um de nós tem suas vivências. Veja, pode ser que eu saiba mais do que você, mais do que vocês, em algumas áreas, em alguns pontos específicos do saber, mas vocês, com certeza, têm muito mais conhecimento que eu em vários outros campos, em várias outras formas de aplicação dos conhecimentos, das ciências. Percebe? Então, todos nós podemos fazer essa troca de conhecimento e crescermos juntos, construirmos juntos o conhecimento. O professor, então, ele é visto como um facilitador do conhecimento e não o detentor máximo do conhecimento. O foco, ele está no aprendizado, tá? Então, não apenas em como ensinar, mas em como se aprende de fato. O professor que antigamente, né, antes do advento aí da internet, revolução digital, o professor queria fazer a pesquisa
aprofundar nos trabalhos dele, precisava ir para uma biblioteca, recorrer a vários livros. Hoje em dia, nós podemos utilizar um smartphone, um computador, um tablet, qualquer recurso com acesso à internet, e nós temos à nossa disposição uma biblioteca vastíssima. Nós temos e-books, muitos textos, artigos, vídeos, treinamentos, áudios, workshops, tudo online disponível para nós à distância ou à velocidade de um clique. Então, hoje, para a gente ter acesso ao conhecimento, realmente está muito aberto, está muito facilitado, mas apenas acesso à informação não significa aprendizagem. Ter acesso à informação não significa ter acesso, ter adquirido conhecimento. Então, eu preciso da informação, sim, mas preciso saber analisar essa informação, interpretar a informação para que ela vire um conhecimento, né? E mais do que isso, eu preciso saber aplicar também essa informação, tá? Então, veja que o professor hoje, ele tem muitas ferramentas à sua disposição, mas assim também um aluno tem essas ferramentas à sua disposição. Nós temos ferramentas de inteligência artificial que podem auxiliar muito nesse processo do ensino, da aprendizagem, em criação de recursos, em montar planos, em montar tarefas, em fazer um planejamento de uma aplicação prática de uma atividade. Então, nós podemos utilizar os recursos da inteligência artificial de uma forma que nunca antes foi vista, tá? Então, nós temos hoje essa velocidade gigantesca para podermos adquirir as informações. Isso para os dois lados, tanto o professor quanto também o aluno. Quem é o professor que nunca passou de uma sala de aula, de um aluno fazer uma pergunta e o outro já abrir, pegar o celular, abrir e pesquisar no Google aquela resposta. Ou o professor dar uma informação e algum aluno pegar e pesquisar se a informação é verídica. Então, eu já passei muito por isso. Então, por isso eu digo, é sempre bom passar informações verdadeiras. Mantenha-se verdadeiro, mantenha-se verdadeira. Tá? Se você disser sempre a verdade, você não vai precisar se esforçar para se lembrar do que disse, com medo de dizer uma coisa diferente. Então, mantenha sempre a verdade e seja humilde também, demonstrando que você não é o detentor de todo o conhecimento. Qual a tarefa, então, do professor nos dias atuais? A tarefa do professor não se resume em transmitir informação, em transmitir conhecimento, nem meramente em saber mais que o aluno, mas conduzir o aluno ao aprendizado. E nós vimos isso já em aulas anteriores sobre as metodologias de aprendizagem ativa, né? Metodologias ativas de aprendizagem. Então, nós vemos quando o aluno ele é colocado como centro também, e ele aprende fazendo, ele pratica, e o professor está ali mediando essa construção do conhecimento, grupos de discussão, workshops, debates. Isso é muito bom para construir o conhecimento juntos. Então, o professor não faz pelo aluno e não deve fazer pelo aluno, tá? De forma alguma. O que o professor faz é dar as ferramentas necessárias para que o aluno consiga fazer. Então, é isso que nós fazemos. Nós entregamos as ferramentas para o aluno, nós damos um direcionamento, mas é o aluno, é o estudante que precisa fazer, precisa demonstrar o aprendizado, adquirir, apreender o conhecimento. Psicologia e seus ramos. A psicologia tem vários ramos. Então, uma ciência que estuda a natureza ou a personalidade humana é atualmente um ramo autônomo do conhecimento humano. Faz parte das ciências sociais. Antigamente, era um simples ramo da filosofia. Então, a psicologia fazia parte desse pensamento filosófico, pensamento dos filósofos. A gente tem lá os filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras. A gente tem os filósofos, então eles se debruçavam a respeito do estudo sobre as emoções, sobre os comportamentos, sobre a alma humana. Nós temos hoje cerca de 135 anos, né, onde a psicologia se tornou, então, uma ciência. Estamos há mais de 13 décadas agora, com a psicologia sendo um ramo científico separado, tá? Então, ela está construindo ainda todo o seu cabedal, né? Esses 135 anos, aproximadamente, de ciência sendo feita com a psicologia à parte, é muito recente, percebe? Esse é um período ainda muito novo
para esse campo de ciência. Tem muito a evoluir. A psicologia tem várias subdivisões aí. Nós podemos falar da psicologia aplicada ou psicotécnica e suas subdivisões. Então, em um momento de uma prova, de um teste de trabalho, de uma prova para carteira de motorista, né? Existem ali os testes psicotécnicos, tá? Então, a psicologia é um psicólogo, uma psicóloga que vai estar aplicando esse tipo de teste. Mas nós vamos nos ater nesta aula sobre a psicologia educacional. E sobre a psicologia educacional, o enfoque é o desenvolvimento humano nas suas mais variadas fases. Então, segundo alguns psicólogos, a criança começa a aprender e a ser influenciada quando ainda está no ventre materno. Então, desde o ventre materno, este bebê que ali está sendo gerado, ele vai ter vários estímulos já. A partir de algumas semanas de vida já é possível ouvir o som, diferenciar o som, os timbres de voz, né? Aí a criança, ela vai, depois quando ela nasce, né? Você vê que a criança começa a chorar ali, chega o pai perto, começa a falar com esse bebê, o bebê fica quieto no momento, vira, né, na direção da voz do pai ou na direção da voz da mãe, já está reconhecendo aquele timbre de voz, tem essa percepção de reconhecer o som da voz dos seus progenitores. Então, a criança que ela tem essa experiência de já ouvir músicas saudáveis, né? Não músicas dissonantes, mas músicas que têm uma harmonia, têm a sua beleza de se expressar, né? Já desde o ventre, é uma criança que já está desenvolvendo sim os campos cognitivos já ligados mais às músicas, ao som. Você vê que a criança ela acaba sentindo também aquilo que a mãe sente, as emoções da mãe. Lembrando que as emoções também percorrem o nosso corpo através de moléculas. Então existem moléculas da emoção, né? Esses neurotransmissores que nós temos, né? Nós acabamos com as emoções gerando um caldo químico que percorre todo o nosso corpo. Então, cada emoção vai gerar um tipo de sensação, de sentimento no corpo físico, tá? Existe realmente uma química que percorre o corpo. Veja que essa química, inclusive, pode viciar, tá? Então, existem pessoas que são viciadas, por exemplo, em adrenalina. A adrenalina está sendo transmitido ali um determinado tipo de hormônio, neurohormônio ali, os transmissores, né? Estão se comunicando de uma velocidade muito intensa, existe um prazer naquele momento da adrenalina. Então, há pessoas que se viciam nesse sentimento, na adrenalina, e do que daí vem a recompensa que vem da adrenalina. Também há aqueles que se viciam nas críticas, amam criticar, gostam também de ser criticados, gostam de uma briga, é um vício emocional. Mas perceba que isso pode começar desde a primeira infância, tá? Então esse bebezinho ele já está percebendo o ambiente, está percebendo através das emoções da sua mãe. Então se nós temos uma mãe que está muito estressada durante a gravidez, essa criança pode sim desenvolver patologias posteriores, doenças posteriores, pode inclusive influenciar negativamente no sistema imunológico dessa criança, tá? Então as emoções são muito importantes. Nós somos seres emocionais, tomamos decisões emocionais por motivações emocionais e encontramos justificativas lógicas para essas emoções. Então nós não somos a priori seres racionais, somos seres emocionais, tá? A priori são as nossas emoções que nos movem, mesmo aquela decisão que parece ser uma decisão super lógica e apenas lógica, ela está enraizada em alguma decisão anterior a nível emocional. Então, nós somos seres emocionais. A criança, ela herda características dos pais, cor dos olhos, cor da pele, tipo de cabelo, mas também herda aspectos do caráter, personalidade, que a criança ela pode ser mais parecida à personalidade com o pai ou com a mãe, né? Pode puxar a personalidade de algum ente, algum membro dessa família, pode ser mais criativo, carinhoso, expressivo, expansivo, né? Então a criança acaba herdando isso também dos seus pais. Mas lembra que caráter ele é formado e ele pode também ser mudado, pode ser transformado. O lar
influencia no desenvolvimento da criança. Desde pequena, a personalidade da criança vai se desenvolvendo de acordo com tudo que influi nesse ambiente. Músicas, filmes, livros, conversas, programações em família e tudo. Tudo isso vai moldar o indivíduo nas crenças do ser, fazer e ter. Aquela pirâmide do eu sou, eu mereço, eu sou, eu faço e eu mereço. Tá? Então isso tudo está sendo formado desde a primeira infância, com base naquilo que essa criança está assistindo, ela já vai absorver ideias. Há um documentário chamado A Sétima Arte, eu te indico que assista esse documentário. O documentário A Sétima Arte, ele vai tratar sobre a arte do cinema. E ali nós entendemos que um filme, ele é todo elaborado de forma a transmitir uma ideia. Uma ideia central é transmitida em cada filme. Isso é uma coisa muito poderosa, porque a pessoa, a criança, o adulto, o adolescente vai sentar diante de uma tela e vai passar ali uma hora, talvez mais, recebendo informações que tentam implantar apenas uma ideia dentro dessa mente. Olha só, então se essa criança está assistindo filmes, desenhos, programas que não condizem para a idade dela, isso vai estar transformando essa criança. Isso está programando o comportamento que essa criança vai ter. Então nós acabamos tendo crianças que são extremamente sexualizadas, crianças que são extremamente rebeldes, crianças que estão copiando aquilo que ela está absorvendo de uma tela. Lembrando que dentro desse momento da primeira infância, até os 12 anos, a mente do ser humano ela está praticamente aberta, né? Então, vai sendo formada aos poucos a nossa defesa mental, por assim dizer. Então, a mente está aberta. Todo tipo de informação simplesmente entra e vai moldando este pequeno ser humano. Vai transformando ele de acordo com aquilo que ele está absorvendo de todo o ambiente. E a criança é uma esponja que absorve tudo. Ela aprende muito mais por aquilo que ela está vendo, tá? Por aquilo que ela está ouvindo ali, é assim que ela aprende. Ela aprende dos comportamentos que ela está presenciando. Agora imagine os comportamentos que são presenciados por uma criança de frente com a tela de uma televisão, de um smartphone, de um equipamento eletrônico, né? O que é que essa criança está assistindo? Se você tem um filho, uma filha, o que teu filho tem aprendido, o que ele tem absorvido, e ao longo dos anos, se for reverberar tudo isso que já está guardado na mente subconsciente dele, como é que vai reverberar? Será que vai ser um adolescente mais tranquilo ou vai ser um adolescente mais rebelde com base naquilo que ele está vivenciando agora, os livros que estão sendo lidos ou não para essa criança, né? As experiências, o sentimento dentro da casa, como é que é a emoção dentro desse lar, porque as emoções dentro do lar estão influenciando a vida de todas as pessoas ali. Toda a família está sendo influenciada. Há crianças que detestam voltar para casa, gostariam de morar na escola, de morar na igreja, porque o ambiente emocional familiar é destrutivo. Já tem aquelas que amam estar em casa. Há crianças que depois crescem, né, se tornem adolescentes e vão dizer que nunca vão se casar. Não querem jamais casar. Adolescentes, homens e mulheres, dizendo que não querem casar. Porque a experiência que tem de casamento, vendo a família deles, é desastrosa. É traumática. Já tem aqueles que dizem que querem casar, sim, querem encontrar o seu amor e estão esperando ansiosos por este momento. Porque a experiência que tem de relacionamento, de casal dentro do lar, é um relacionamento maravilhoso, ok? Então, as nossas conversas, comportamento, tudo isso está influenciando as crianças. Se Jesus, com sua paz e alegria, estiver no lar, a criança também será boa, será alegre, será feliz. Jesus tem que fazer parte do lar, tem que estar presente nas conversas, nas orações, no louvor dentro de casa, tem que ser apresentado Jesus para a criança, tá? Falar de Jesus no lar influencia a vida de todos, o comportamento de todos os membros da família são influenciados por Jesus Cristo. A criança precisa ter atenção e carinho. Vamos nos lembrar que a criança não é um pequeno adulto que tem que ser tratado como um adulto. A criança é um ser em construção, assim como nós também somos, mas a criança ela precisa de muito mais atenção e cuidado. As emoções dela estão
estão a toda, né? Estão ali a flor da pele, ela está aberta a tudo. Se ela ouve, ela cresce ouvindo críticas, ela vai aprender a ver apenas o lado ruim da vida, o viés negativo, buscando apenas aquilo que está errado para poder criticar também. Se ela cresce vendo agressão, ela vai aprender a conviver com medo, tá? Então essa criança vai desenvolver síndromes, vai desenvolver ações que são originadas, né, desse momento, desse ambiente dentro de casa. Crianças que são extremamente agressivas, colocando para fora as emoções violentas que estão guardadas dentro, por causa daquilo que ela está vendo, aprendendo com a vivência, com a experiência. Mas também nós temos crianças extremamente carinhosas, que ajudam, que são humildes, são companheiras, que são altruístas, né? Porque elas estão convivendo tudo isso, estão convivendo com generosidade, estão vendo os pais sendo generosos, doando tempo, doando dinheiro também, estão vendo os pais engajados em obras que vão muito além de um ganho financeiro. São crianças que estão aprendendo com o exemplo dos pais como se tornarem adultos melhores, bons cidadãos, servos de Deus de fato, tá? Então a criança aprende. Uma grande parte do que se faz e fala no lar vai decidir como será a personalidade dessa criança, vai. Então a criança vê os pais sempre agressivos, ela vai aprender a desenvolver essa agressividade também. Vai ser uma criança mais agressiva. Se ela vê que os pais se encolhem, têm medo de tudo, manifestam sempre um medo para a criança desde o início, ela vai aprender a ser um adulto também medroso, tá? Que não vai encarar, vai fugir, vai se esconder. Então preste atenção sobre como está o ambiente dentro do seu lar. E você, professor da Escola Bíblica Dominical, como é que está o ambiente dentro da sua classe? Existe o medo dos alunos? Será que eles têm medo de perguntar, de questionar, de buscar de repente aquilo que você está falando, buscar imediatamente para ver uma correlação online, abrir a Bíblia e verificar os textos? Será que existe essa liberdade ou apenas há medo, há receio, há broncas? Você precisa elogiar, tá? Então é necessário o elogio, reconhecer os méritos do outro também, reconhecer que nós não somos os melhores, né, do mundo. Não, todos nós estamos aqui nessa construção e podemos sim andar juntos, A psicologia educacional, então, nós vamos estar tratando sobre, continuando esse tema, na verdade, né, sobre psicologia educacional, já a partir do nosso próximo vídeo. Te aguardo, até a próxima aula.